falar sobre duas maneiras que a gente tem de relatar o que alguém nos contou. Ou seja, falar algo que alguém nos contou para outras pessoas. Então, existem duas maneiras da gente fazer esse relato. Uma das maneiras é utilizando o discurso direto, que em inglês recebe o nome de direct speech. Então, uma das maneiras é essa aqui. E o que quer dizer esse discurso direto aqui? É quando eu relato que alguém me disse usando as mesmas palavras que a pessoa utilizou. Então, quando eu relato algo que alguém me contou com as palavras dessa pessoa, eu estou usando o discurso direto, direct speech. Olha um exemplo de uma frase aqui. Tá? She said, I love you. Ela disse, eu te amo. Observe aqui que na fala dela não sofreu mudança nenhuma. Igualzinho ela disse, eu te amo, eu coloquei aqui dentro, representei. E como eu estou relatando essa fala dessa pessoa exatamente como ela disse, essa fala tem que ficar entre aspas. Tá aqui, ó, abriu e fechou aspas, dizendo aqui que a fala da pessoa está exatamente como ela disse. Então, she said, aí quando você vai introduzir a fala dessa pessoa, você usa vírgula ou você usa os dois pontos. Aqui foi usada a vírgula. She said, vírgula. Abre aspas e coloca a fala da pessoa dentro da aspa, ponto, fecha aspas. Então, ela disse eu te amo. Esse eu te amo que está aqui entre aspas é porque foi a fala da pessoa. Não mexi, não coloquei minhas palavras, então tem que ser entre aspas. A outra maneira é usando o discurso indireto, para relatar o que alguém me disse. Se eu usar o discurso indireto, ou em inglês, indirect speech, ou ainda reported speech, eu relato o que a pessoa me falou com as minhas próprias palavras. Então, eu vou contar o que alguém me relatou com minhas próprias palavras, e não mais o jeito com as palavras da pessoa. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó, no discurso direto, para você ver como ele ficaria no discurso indireto. Quais as mudanças que sofre quando eu coloco a fala da pessoa e quando eu relato essa fala dessa pessoa com as minhas palavras. She said that she loved me. Ela disse que me amava. Então, o primeiro aqui, olha, não mudou nada. Fora da fala da pessoa, she said, continua igualzinho. Aí eu não vou mais colocar vírgula nem dois pontos, porque eu não vou mais colocar a fala da pessoa e sim com minhas palavras, então não há mais aspas. Esse pronome that, ele está aqui entre parênteses porque ele é opcional. Ele pode aparecer na frase ou não em inglês, sem problema nenhum. Esse pronomezinho aqui, ó, I, que é do jeito que a menina falou, eu troquei ele pelo pronome she. Por que a troca pelo pronome she? Porque essa fala eu te amo é de uma garota, porque tá aqui, olha, ela, she. Então eu vou trocar esse I, que fala de eu, para she, que é ela. Love, te amo, amo, tá no tempo presente. Quando eu relato com as minhas palavras, eu vou mudar ele para o tempo passado. Tá aqui, ó, love. Então, como ele é um verbo regular, eu adicionei o D. Então, love. Esse you, como a pessoa está falando aqui, ó, eu te amo, isso aqui é o ti, para mim, tá falando diretamente para mim. Quando eu mudei aqui para o discurso indireto, ele é trocado por me. Ele disse que me amava. Te amo, me amava. Então, essa troca. I foi trocado pelo pronome she, porque é ela, e o you foi trocado por me, porque esse you está equivalendo a eu aqui dentro. Ok? Então, essas são as duas maneiras de a gente relatar o que alguém contou para a gente. Usando o discurso direto, lembrando que é utilizando a fala da pessoa do jeito que ela nos colocou. E no discurso indireto é quando eu coloco esse relato dessa pessoa com as minhas próprias palavras. Quando a gente faz isso, essa troca de um discurso para o outro, existe tempo verbal, pronomes, advérbios que são substituídos. Então, eu coloquei aqui uma tabela para você observar. Aqui, olha,
Nessa tabela aqui, as frases estão colocadas no discurso direto, direct speech. Na outra, estão colocadas no indireto. Então, discurso direto e indireto. A mesma frase que está aqui, passada para outro discurso, para você ver a questão das mudanças aqui dos tempos verbais e advérbios e pronomes. She said, I am sad today. Ela disse, eu estou triste hoje. Então, aqui é a fala dela, do jeitinho que ela falou, discurso direto. Eu estou triste hoje. Quando eu mudo essa frase aqui, do discurso direto para o indireto, ou seja, eu vou colocar com as minhas palavras, eu vou ter que trocar o pronome aqui da fala da pessoa, o tempo verbal, e nesse caso, como eu usei um advérbio today, que é hoje, também vai ser trocado. Então, vamos ver quais são as trocas. Esse I vai ser trocado por she, novamente que eu usei no exemplo com she. Então, ela, esse I aqui vai ser trocado por she. Am, que é hoje, estou, tem um presente, am, estou, presente, vai ser trocado por was, que é estava, que é o tempo passado do verbo to be. Am, troquei por was. Adjetivo said não mudou nada. A palavra today é um advérbio de tempo, hoje. Então, today, eu vou trocar por uma expressão. Expressão porque agora vai ser duas palavras. That day. Vou trocar today por that day. Uma expressão adverbial de tempo também. A diferença é que é uma expressão por ser duas palavras. Então, traduzindo aqui, ó, ela disse que estava triste naquele dia. Direta, ela disse, eu estou triste hoje. Indireta, ela disse que ela estava triste naquele dia. Discurso direto, presente. Discurso indireto, passado simples. Mais um exemplo aqui, agora colocado no tempo passado simples. She said, I listened to music yesterday. Ela disse, eu ouvi música ontem. No passado simples. Mudando aqui nessa frase de passado simples, o discurso indireto. Ela já vai mudar para o tempo passado perfeito. Então, vamos ver o que troca aqui. De novo, ó, I foi mudado pelo she, porque é ela, essa fala aqui dentro dela, tá aqui, ó. She said, então é ela disse. Então, foi trocado o I pelo pronome she. Como vai ser agora passado perfeito, eu tenho que inserir o auxiliar do passado perfeito, que é sempre esse had. Então, had e o verbo principal listen aqui não sofreu alteração nenhuma. A alteração aqui foi eu acrescentar o auxiliar de passado perfeito, que é had. Então, had listened to music. A palavrinha yesterday é um advérbio de tempo, que significa ontem. Ele vai ser trocado por essa expressão aqui também, the day before. Essas três palavrinhas formam a expressão adverbial também. The day before, que significa no dia anterior. Então, ela disse, eu ouvi música ontem, transformando para o discurso indireto. Ela disse que ela tinha ouvido música no dia anterior. Quando eu utilizar uma frase no discurso direto, no futuro simples, como é o caso dessa daqui, ó, a presença do willzinho, a gente vê que é futuro simples. She said I will travel tomorrow. Ela disse, eu vou viajar amanhã. Então, aqui a fala, eu vou viajar amanhã. Quando eu mudo essa frase do discurso direto para o indireto, eu vou para as trocas novamente. I will, eu, esse eu quem falou foi ela. Então, por isso que está aqui she. Esse will, que é o auxiliar aqui, ele vai mudar para would. Futuro simples para o futuro do pretérito. Tá? Então, will, vou trocar sempre por would. Ou vice-versa, né? Would por will. Então, troquei aqui o auxiliar would, travel, next day. A palavra tomorrow, que é amanhã, vai ser trocada por the next day, para falar no dia seguinte. The next day. Tomorrow, trocado por the next day. Ela disse que iria viajar no dia seguinte. Esse would dá essa tradução aqui, iria. Quando eu coloquei o will aqui, vou viajar. Então, vou, futuro.
would, futuro do pretérito iria. Nesse exemplo, eu coloquei aqui uma frase que está no presente contínuo. Aqui. She said, I go out now. Ela disse, eu estou saindo agora. Então, estou saindo agora, quer dizer que está acontecendo naquele momento. Por isso é presente contínuo. Quando ela está no discurso direto no presente contínuo, e eu vou mudar ela para o discurso indireto, ela passa a ser passado contínuo. Então, qual é a troca? De novo aqui, como é ela que falou, vai ser trocado por she. Tempo presente do verbo to be am, estou, trocado por was, estava. O verbo principal going out não vai mudar nada, going out continua igual. A palavra now é um advérbio também, que significa agora. Ele vai ser trocado pela essa palavrinha aqui, ó, no tempo, para dizer que é em seguida. Então, traduzindo, ela disse, eu estou saindo agora. Quando passa por discurso indireto? Ela disse que estava saindo em seguida. Ok? Então, now, trocado por them. Am, de presente, trocou por was, de passado. Presente contínuo, passado contínuo. Agora, se eu começar o discurso aqui direto com o passado contínuo, igual esse exemplo. She said, I was sleeping an hour ago. Ela disse, eu estava dormindo 1 hora atrás. Eu estava dormindo, no passado contínuo. Quando eu estou no passado contínuo do discurso direto e quero mudar para o discurso indireto, ele vai ter que ser trocado por passado contínuo perfeito. Passado perfeito contínuo, na realidade. Então, quais são as alterações do passado contínuo para o passado perfeito contínuo? Então, vamos lá. Esse I foi trocado por she, por quê? Tá? Que é ela, né? Esse was, que era tipo um passado contínuo, ele vai desaparecer. No lugar dele, vai entrar o auxiliar perfeito, que é o had, mais o been. Então, ele vai vir essas duas palavrinhas aqui, had, been. O verbo principal aqui não muda, ó, sleeping continua com ing, continua aqui também. A alteração vai ser só aqui. Sai o was, que é o verbo to be no passado, e entra o auxiliar had been, que forma o passado perfeito contínuo. Essa palavrinha aqui, ago, que significa atrás, ela vai ser trocada por before, que é antes. Então, traduzindo, ela disse que eu estava dormindo 1 hora atrás. Ela disse que tinha estado dormindo 1 hora antes. Passado contínuo, passado perfeito contínuo. Essa é a troca. Se eu tiver no discurso direto uma frase no presente perfeito, como é o caso dessa, she said, I had studied here. Ela disse, eu tenho estudado aqui. Isso aqui é presente perfeito. Quando ela está no presente perfeito, e você coloca ela no discurso indireto, ela vai no passado perfeito. Presente perfeito, passado perfeito. Qual a troca aqui dos verbos? De novo, o pronome primeiro, I, troquei por she, porque é ela. Tá aqui. Em todos os exemplos eu usei she. Por isso que foi trocado esse I sempre por she. Mas não é toda vez que acontece isso, tá? Depois a gente vai ver mais embaixo os exemplos. Então, I trocado por she. Have é de presente perfeito. Então, eu vou mudar para had, que é o passado perfeito. Então, eu troquei só o auxiliar aqui, ó. Have, presente. Had, passado. O verbo principal study não mudou nada, continua exatamente igual. A palavra here, de novo, é um advérbio, que é traduzido aqui. Ele vai ser trocado por there, que é traduzido como lá. Então, here, eu troco por there, lá. Ela disse, eu tenho estudado aqui. Ela disse que tinha estudado lá. Então, por isso a necessidade aqui, ó, a troca do have, de tenho, para had, para falar tinha, passado. Estudado continua igual, que é estudo. E o advérbio here, trocado por there. Quando tem o auxiliar, ou modal can, como esse exemplo, ó, she said, I can do this. Eu posso fazer isso. Aqui a fala da pessoa, ela disse isso aqui, eu posso fazer isso. Quando eu tenho isso aqui, ó, auxiliar can, e eu vou mudar aqui para o discurso indireto, esse can vai ser trocado por
cold. Então, cold, ele vai ser no passado. Então, she said that, aí de novo, I, pronomezinho aqui, foi trocado por she porque ela está falando. Can, trocado por cold. Essa palavrinha diz é um pronome demonstrativo que é traduzido como isso nesta frase aqui. Ele é trocado por that, também um pronomezinho demonstrativo aqui nessa frase, que significa aquilo. Então, essa troca do diz por that. Ela disse, eu posso fazer isso. Ela disse que poderia fazer aquilo. Então, por isso que o cold aqui entrou, para ficar poderia. Aqui, ó, quem não é posso, cold poderia. Presente ou outro passado. Quando eu tenho a presença de outro auxiliar aqui, must, na frase. She said, I must work. Ela disse, eu tenho que trabalhar. É uma obrigação, eu tenho um dever de trabalhar. Quando você tem aqui esse auxiliar must, você vai mudar ele para had to, ou have to se for presente, tá? Porque esse verbo aqui, have, que você está vendo aqui, é esse mesmo had, só que aqui ele está no presente e aqui ele está no passado. Okay? Então, trocando aqui, she, né, e I por pronome she, porque é ela. Eu troco o must por had to. Então, eu vou inserir o tozinho aqui, ó, que aqui não tem, nesse had vai ter. Então, had to work, o verbo trabalhar continua exatamente igual, não mudou nada. Então, aqui eu só inseri o had no lugar do must e coloquei a tozinho também. Traduzindo, ela disse que tinha que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, tinha que trabalhar. Então, must sai para ceder lugar para had to. Né? Aí eu coloquei aqui um quadrinho também, só mesmo para a questão da troca ser um exemplo de uma frase, para você fazer uma síntese aqui. Quando no discurso direto uma frase está no presente simples, ele vai ser trocado por um discurso indireto no passado simples. Quando está no discurso direto no presente simples, passado simples, ele vai ser trocado por passado perfeito. Se tiver o will, vai ser trocado por would. Se tiver presente contínuo, vai ser por passado contínuo. Se ele tiver no passado contínuo, vai ser passado perfeito contínuo. Se ele tiver no presente perfeito, passado perfeito. Se tiver com o can, vai mudar para could. Se tiver must, ele vai mudar para to have to, ou to, no caso no passado ele fica had, é o mesmo verbo, lembrando disso, tá? Então essa é a tabelinha aqui para vocês estarem observando melhor a questão da troca aqui. Como lá nos exemplos assim eu sempre utilizei como sujeito she, que é ela, eu usei dois exemplos com um sujeito diferente para você observar a questão às vezes da troca do pronome, que não é sempre, vai ser sempre she, e sim ele vai mudando de acordo com o sujeito aqui. Nessa aqui, por exemplo, Joseph to me, I wait for you. I wait for you. Joseph disse para mim, eu espero por você. Então, essa fala aqui do Joseph aqui dentro. Quando eu mudei para o discurso indireto, eu troquei I, que é a fala dele, pelo pronome he. Tá vendo? Então, agora não tem mais she aqui, porque essa fala aqui, quem disse foi o Joseph. Joseph, homem. Então, eu usei o pronome here. Joseph told me that he wait. O verbo wait, espero, esperava, passado simples. Você aqui, que ele está falando diretamente para mim, quando eu mudei a fala, virou me. Então, troquei aqui, ó, I por he, porque é ele. O verbo wait está no presente, eu coloquei passado simples. Ó. E o you foi trocado por me. Nesse exemplo com sujeito no plural, they said, we are late today. Eles disseram, ou elas disseram, nós estamos atrasados hoje. Então, essa fala aqui de dentro, quem falou nós estamos atrasados foram eles, tá? Que o sujeito dizia aqui fora. Então, mudando aqui para o discurso indireto. They said that they were late that day. Então, esse pronome aqui que eu grifei, ele está aqui substituindo o i. Por que o i foi trocado por they? Porque essa fala daqui de dentro é dessas pessoas aqui, ó, sujeito dele. Então, por isso ele veio para cá.
Eu tirei o we, nós, por they. Are, porque é tempo presente, eu usei o ele, que é o tempo passado, né? No plural. Então, Are saiu, entrou o ele. O today, você já viu em exemplos acima que ele é trocado por that day, para falar naquele dia. Então, o dia today, que é hoje, foi trocado por that day naquele dia. Tá? Então, isso é as duas maneiras que eu tenho para mim relatar o que as pessoas me disseram, usando o discurso direto e o indireto. Direto, eu coloco a fala da pessoa, o relato dela com as mesmas palavras que ela me contou, e no discurso indireto, eu relato essa fala dessa pessoa com as minhas palavras. Tá? Então, bom estudo para vocês e boa atividade. Até na próxima aula. Tchau.